Então, nós estamos na primeira aula de uma orientação para a confissão. Então, a primeira coisa é que nós, quando vamos nos confessar, nós estamos recebendo um sacramento. Então, antes da gente entender o que é propriamente a confissão, a gente tem que entender o que é um sacramento. E antes de entender o que é um sacramento, a gente teria que entender como que o sacramento se insere dentro da vida cristã. Porque a finalidade da vida cristã não é confessar-se. Então, qual é a finalidade da vida cristã? A finalidade da vida cristã é algo que todos anseiam, mas poucas pessoas sabem que existe. Quer dizer, o ser humano, quando ele foi criado por Deus, não era este ser humano que a gente está vendo hoje, decaído, pecador, afastado de Deus, que muitos duvidam até que Deus existe. E quando o ser humano ele foi criado, o cristianismo diz que ele foi criado num estado de graça, no paraíso terrestre, e ele estava muito próximo de Deus. Deus conversava com ele intimamente. E ele era muito inocente, tanto que Deus não precisou nem sequer dar mandamentos para ele. Ele mesmo, na sua inocência, ele evitava o mal e buscava o bem. E era íntimo de Deus. E Deus só teve que pedir que ele se guardasse de comer dos frutos de uma árvore que tinha por ali. Tirando esse detalhe, Deus nem se preocupou de orientar o ser humano, porque ele era tão inocente, tão puro, que ele não precisava disso. Ele só precisava saber de um detalhe que não era para fazer. Infelizmente, ele acabou transgredindo. Então, o que aconteceu é que nós hoje, por causa dessa queda, nós perdemos a intimidade com Deus. As pessoas, muitas pessoas duvidam que Deus existe. Aqueles que acreditam que Deus existe é um ser muito distante, com quem eles não têm intimidade nenhuma. E eles não estão procurando a santidade, não estão procurando uma vida de comunhão com Deus. E, ao contrário, eles se metem numa vida desregrada, cheia de coisas que a gente chama de pecado, e que a maioria das pessoas nem reconhece que são coisas de natureza pecaminosa, que afasta de Deus mais ainda. E então, por causa disso, por causa do ser humano estar nessa situação, e era uma situação que ia piorando com o tempo, porque na medida que a gente faz o erro, a gente se aprofunda no erro, o vício se desenvolve, o afastamento de Deus se torna maior, Deus resolveu chamar o homem de volta de uma maneira explícita. Então ele mandou vários profetas, mandou Moisés, mandou Elias, mandou Eliseu, mandou Isaías, os profetas do Velho Testamento. Eles procuraram ensinar o ser humano, mas a verdade é que todos esses profetas que estavam chamando o ser humano de volta, eles estavam preparando a vinda do maior de todos, que foi Jesus. Então Jesus veio chamar a nós para uma vida de comunhão com Deus, de intimidade divina, uma vida onde a gente vive num nível muito mais alto do que essa que a gente vive, onde a gente não só mas inclusive é visivelmente filho de Deus.
Então isso está escrito com essas palavras no Evangelho de São João. Aqueles que receberam a Cristo e que creram nele, eles nasceram não do sangue e não da carne, mas nasceram de Deus, e Deus deu-lhes o poder, Jesus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a filiação divina é um outro nome que a gente pode dar àquilo que na tradição cristã a gente chama de santidade, e que o Velho Testamento chama dos homens justos, dos amigos de Deus. Então, o cristianismo ele quer chamar a gente primeiro a uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela implica necessariamente uma comunhão num nível mais alto com todas as pessoas que também estão em comunhão com Deus. Ela implica não só num amor a Deus, mas num amor ao próximo, que também vai participar dessa comunhão. Então, uma vida de um conhecimento profundo de Deus, de intimidade com Deus, e de união com Deus, e de amor a Deus e ao próximo, sob a perspectiva de Deus, é a finalidade do Evangelho. É o que o cristianismo quer. E uma das coisas que foram instituídas por Cristo para poder nos aproximar dessa comunhão com Ele são justamente os sacramentos. Nós temos na Igreja 7 sacramentos, e dos que agora a gente quer falar é o sacramento da penitência. Os 7 sacramentos são o batismo, a crisma, a confissão ou a penitência, a Eucaristia, que é o maior de todos, a extrema-unção, ou que hoje se chama unção dos enfermos, o matrimônio e o sacramento da ordem. Então o batismo é o primeiro de todos os sacramentos. Quando a gente aceita o convite de Cristo para que através dele e da sua graça e dos seus méritos nós possamos nos reaproximar dessa intimidade divina, a primeira coisa que se faz é que o indivíduo seja batizado. É a porta de entrada. Sem o sacramento do batismo, os outros sacramentos não são válidos. E hoje em dia, a maioria das pessoas que se convertem no Brasil, elas já foram batizadas de criança, então elas não precisam ser mais batizadas. A crisma é um sacramento que é recebido uma só vez na vida. E o matrimônio e a ordem também normalmente são recebidos uma só vez. O matrimônio pode ser recebido mais de uma vez se um dos cônjuges morrerem e ele quiser casar-se novamente. A unção dos enfermos pode ser recebido mais de uma vez, mas só em caso de doenças graves. Então, geralmente, as pessoas recebem a unção dos enfermos poucas vezes na vida, e geralmente próximo do fim. E não necessariamente, mas geralmente. Então, os sacramentos que normalmente são recebidos muitas vezes são justamente a Eucaristia e a penitência. Os sacramentos são esses 7. Eles foram instituídos por Jesus Cristo e uma doutrina comum
que é aceita na igreja é que a igreja não tem autoridade de criar novos sacramentos e nem de abolir um dos que existem. Eles foram criados por Deus e, apesar de todo o poder que Cristo deu à igreja, quando diz no Evangelho que todo o poder me foi dado, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, mas esse poder de ligar e desligar tem limites. Então a igreja não pode, por exemplo, criar um novo livro da Bíblia. A Bíblia é aquela que foi escrita. E a igreja não tem autoridade de arrancar um livro da Bíblia, nem escrever um novo livro da Bíblia. A igreja não tem o poder de abolir um elemento da lei natural. E a igreja, dentre as coisas que ela não pode fazer, ela não pode abolir um dos 7 sacramentos e nem criar um 8º. Então os sacramentos são 7, apenas 7, e vão continuar 7 até o fim dos tempos. Então agora a questão é o seguinte: o que são os sacramentos? Então, pelo que a doutrina coloca, você encontra isso na Suma Teológica, Tomás de Aquino muito bem explicado, e por derivação se encontra em muitos outros lugares, mas já antes disso também se falava disso, não foi São Tomás de Aquino que inventou. Os sacramentos são símbolos, eles simbolizam alguma coisa. Porém, diferente dos símbolos comuns que nós usamos no dia a dia, eles não apenas simbolizam as coisas que eles significam, eles produzem também a coisa que eles significam. Então, os símbolos humanos normalmente não produzem o que eles significam. Os símbolos humanos, eles apenas significam alguma coisa, não produzem. Então, por exemplo, um exemplo claro disso é quando você se forma numa faculdade, engenharia, medicina, você recebe um diploma. E aquela cerimônia de formatura, aquilo é um símbolo. Aquilo ali está simbolizando o médico que você se tornou. Mas ele não faz o médico. Se fulano não estudou medicina há 6 anos e for receber o diploma, ele não vira médico por causa disso. Se um fulano descobrir, olha, tem um jeito fácil de eu virar médico, não preciso estudar. Eu entro de esperto na cerimônia de formatura, eu recebo o diploma e aí eu já viro médico. Assim que ele fizer uma cirurgia, ele mata o paciente. Então, a cerimônia de formatura da medicina, ela não produz o médico. Ela só simboliza diante da sociedade o médico que você já é. E assim por diante, todos os símbolos são isso. Quando você beija uma pessoa, aquilo é um símbolo do carinho que você tem. Ele simboliza o carinho que você tem por essa pessoa. Se você não ama essa pessoa, não é o beijo que vai produzir o amor. Isso é evidente. Os sacramentos, eles são símbolos que eles, ao contrário de todos esses, eles produzem realmente o que eles significam. E por que eles fazem isso? Isso a gente já vai te dizer. Mas vamos colocar um exemplo. O batismo,
ele é um símbolo manifesto. Tem várias maneiras de se batizar uma pessoa. Hoje em dia, mais comum é você derramando água na cabeça da pessoa. Você pega uma criancinha ou mesmo um adulto, você joga água na cabeça dela e você diz as palavras do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar significa lavar em grego. Então, quando você batiza uma pessoa, você está dizendo: eu estou te lavando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a cerimônia do batismo é um ato de lavar, você usa água. E antigamente, ainda se pode fazer hoje, mas não se costuma fazer mais, mas antigamente as pessoas eram batizadas mergulhando elas dentro da água mesmo, como se elas estivessem tomando um banho. E então o batismo, ele é um símbolo que significa um ato de lavar. O que o batismo produz? O batismo produz aquilo que significa. Ele está, na verdade, com a pessoa que é batizada, ela é lavada dos seus pecados. E a confissão, ela simboliza um tribunal. Você tem um acusador, que é um promotor, que no caso é o próprio réu, que ele vai lá e se acusa dos seus pecados. E você tem um juiz que está julgando e vai dar uma sentença. E ao contrário da sentença dos tribunais, que geralmente é a condenação, se o fulano provar que ele é culpado, na confissão a sentença é a absolvição. O réu que ele está se acusando, ele prova que ele é culpado, reconhece a culpa, em vez de ele receber uma condenação, ele recebe uma absolvição. Então aquilo é o símbolo de um julgamento. Só que ele produz o que ele significa. Ele realmente apaga o pecado e ele introduz a graça santificante na pessoa que o recebe dignamente. Na Eucaristia é a mesma coisa. A Eucaristia é um banquete. É uma refeição. Você tem a parte sólida da refeição, que é o pão, e a parte líquida da refeição, que é o vinho. E você tem uma mesa, que é o altar, que ao mesmo tempo é altar, porque a Eucaristia é um sacrifício, e ao mesmo tempo é uma mesa, porque ela é uma refeição. Então a Eucaristia significa uma refeição que você está recebendo. E essa refeição, ela é o símbolo de uma refeição espiritual que ocorre realmente na alma humana, quando a gente a recebe. E Tomás de Aquino diz que a refeição serve para duas coisas: para produzir um crescimento e para restaurar as forças perdidas. Então a Eucaristia, ao simbolizar uma refeição, ela produz realmente o que significa. Ela produz uma restauração das forças espirituais perdidas e um crescimento na vida da graça, que se dá através do amor. E assim por diante, todos os 7 sacramentos, que não interessa entrar nos detalhes agora, eles são símbolos que produzem espiritualmente as realidades que eles significam. Não são ritos meramente simbólicos. Eles são ritos que produzem de fato o que eles significam. E o que eles significam realmente? Todos os sacramentos, eles produzem um aumento de graça em quem os recebe, ou produzem a própria graça quando a pessoa não a tem na alma humana. A graça, na tradição cristã, é uma qualidade sobrenatural, é uma luz divina
que é recebida e infundida por Deus, criada por Deus na pessoa que a recebe, para que a pessoa possa participar da vida divina, para que o indivíduo não seja apenas homem biologicamente, não seja apenas da espécie humana, um animal racional, mas ele seja também filho de Deus. Então a graça é uma qualidade infundida no ser humano, pelo qual ele participa realmente da vida divina. E a graça, ela tem uma característica que ela cresce, ela se desenvolve. Ela é um organismo sobrenatural que é infundido junto com ela. A graça não é uma coisa amorfa. A graça, na verdade, constitui todo um organismo sobrenatural que ele é infundido sob esse nome de graça que com o qual a gente se refere. E é justamente o crescimento da graça que produz a santidade que a gente vê nos santos da história da Igreja e nos santos do Velho Testamento. Você vê que os santos, eles eram capazes de virtudes, de atos de virtude, que são praticamente sobre-humanos. Qualquer pessoa que tentasse imitá-los, ela não conseguiria, e se tentasse imitá-los verdadeiramente, ele ficaria exaurido. Está acima das forças humanas. E para essas pessoas era natural. Então, isso daí é porque a conversão não é simplesmente uma mudança de opinião quando a gente entra para um partido, que a gente passa a adotar ideias diferentes e uma concepção de mundo diferente. A conversão ao cristianismo, ela realmente insere sobrenaturalmente no indivíduo uma graça sobrenatural que, se a gente permitir que ela se desenvolva, isto vai desabrochar na filiação divina. E um modo de crescer na graça é múltiplo. E os sacramentos são um dos meios, um dos recursos. Os sacramentos, quando recebidos corretamente e convenientemente, eles aumentam verdadeiramente, ou infundem, quando não existe, a graça sobrenatural. Então, eles são símbolos, tá? Eficazes da graça que eles simbolizam, mas realmente produzem. São instrumentos que Deus usa. Então, num certo sentido, a gente pode comparar os sacramentos com uma oficina. Quando você vai numa oficina de carpinteiro, o carpinteiro pode fazer certas coisas com as próprias mãos. Colocar uma coisa lá para cima, baixar, separar pedaços de coisas, juntar umas com as outras. Mas outras coisas, ele usa instrumentos, um serrote, um martelo. E, no caso, o carpinteiro usa serra e instrumento a maior parte do tempo, porque, como ser humano, ele é muito limitado para a carpintaria, ele só tem cabeça. Ele precisa praticamente dos instrumentos para tudo. No caso, a oficina do carpinteiro, com quem a gente está fazendo a comparação, seria a oficina do próprio Deus. Deus não tem a limitação do ser humano, ele pode fazer tudo do jeito que ele bem entende diretamente. Mas ele resolveu usar certos instrumentos para poder veicular a sua graça, e que não limitam a veiculação apenas a isto. Deus pode infundir a graça de muitas outras maneiras. Uma das maneiras
de você crescer na graça é através da oração. E o maior instrumento para a canalização da graça que já houve e de todos os tempos é a própria pessoa de Cristo. Quer dizer, Deus em Cristo, Deus ele se encarnou e se fez homem para usar da humanidade do Cristo ressuscitado como instrumento da graça. E os 7 sacramentos são instrumentos da natureza humana do Cristo. Quer dizer, o próprio Cristo, em sua humanidade, é instrumento da graça divina. E os 7 sacramentos são alguns instrumentos a mais que Jesus Cristo tem para infundir a graça. Então, na verdade, quando os sacramentos infundem a graça, não são eles que estão infundindo a graça, eles são instrumentos nas mãos de Jesus ressuscitado para infundir a graça dentro de nós. E verdadeiramente, eu posso te dizer isso não só pela tradição cristã, mas por experiência pessoal e que provavelmente você logo vai ter, isso daí não é uma coisa nada teórica, você percebe isso experimentalmente, principalmente no caso da confissão e da Eucaristia. É muito visível que aquilo são instrumentos de uma graça que realmente é conferida. Isso não é nada imaginário, é uma coisa bem palpável se a gente se aproxima devidamente desses sacramentos. Então os sacramentos são realmente instrumentos usados, não só por Deus. Na verdade são instrumentos usados pela humanidade do Cristo ressuscitado. Jesus ele ressuscitou e ele subiu ao céu, mas ele não está... ele não dissolveu a natureza humana com que ele tinha se unido. Ele continua vivo em sua natureza humana. Quer dizer, existe um lugar físico, em algum lugar no universo, onde ele, de uma forma gloriosa, ele está realmente ressuscitado até hoje, com carne, osso, olhos, etc., e de lá de onde ele está, ele nos vê a todos, está unido a todos aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo. E ele nos canaliza essa graça pela qual a gente pode crescer na santidade. E dentre as muitas maneiras que ele pode usar para transmitir a graça, existem 7 aparelhinhos, 7 instrumentos que ele criou, e que são os 7 sacramentos. E que a Igreja, ela foi montada, foi criada por Nosso Senhor Jesus Cristo, dentre outras coisas, para poder dispensar esses sacramentos. Se não houvesse Igreja, não haveria oficina onde a gente pudesse acedê-la. Se não houvesse Igreja, a gente teria que buscar a graça que vem do Cristo apenas através da oração ou de outras maneiras. E com a Igreja e a gente conhecendo bem como é que funcionam os sacramentos, isso é uma ajuda absolutamente tremenda e normalmente vital. Certo? Então, aí vem uma pergunta. Bom, mas se a graça vem através do Cristo, e a graça pode vir através da oração, e a graça pode vir espontaneamente, como vem frequentemente, porque Deus usa da sua benevolência para conosco. Então ele pode infundir a graça em nós, inclusive sem que a gente faça uma oração, e a gente se transforma. E por que não bastaria um sacramento? E tem 7. Uma das coisas importantes que a gente tem que perceber é o seguinte, que além da graça
além da graça em geral, quer dizer, da graça santificante que os sacramentos produzem, os sacramentos também produzem graças especiais. Eles têm uma maneira diferente de agir no ser humano. Tem uma maneira específica. Então a gente vê, por exemplo, que o sacramento da confissão, além de produzir a graça, além de infundir a graça ou de aumentá-la, ele também fortalece de um modo especial o penitente contra a fraqueza do pecado. Então isso é muito nítido. Quando a gente se confessa regularmente, a gente percebe nitidamente que a gente vai ficando mais forte contra o pecado. É uma coisa impressionante que eu vou te descrever isso depois. No caso da Eucaristia, a Eucaristia é um sacramento de amor. A Eucaristia, ela existe para ensinar a gente a amar o Cristo. Quando a gente recebe a Eucaristia, naquele pãozinho, naquele vinho, está realmente presente o corpo, a alma, sangue e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo inclusive é pão só na aparência. Ele tem a aparência de pão, tem o gosto de pão, mas na verdade não é pão, é o corpo de Cristo. E o vinho tem a aparência de vinho, mas é o sangue de Cristo. E quando nós comungamos, nós recebemos a presença real de Cristo na Eucaristia. E esta presença, ela não dura muito tempo. Quando a gente comunga, a presença eucarística de Cristo dura apenas o tempo em que demora a aparência de pão para ser dissolvida pelo estômago. Quando a aparência de pão desaparece e ele se transforma em outra coisa, a presença do Cristo desaparece, porque ela está contida no símbolo. Enquanto o símbolo permanece, a realidade permanece. Quando o símbolo se desfaz, a realidade se desfaz junto. Então, quando a gente comunga, o Cristo, ele permanece eucaristicamente junto de nós apenas num tempo muito curto, geralmente uns 5 a 10 minutos. Nesses 5 a 10 minutos, o efeito próprio da Eucaristia, além de infundir a graça, é que se a gente se recolhe para crer e amar o Cristo que está lá presente, ele de fato nos ajuda a amar de uma maneira muito mais profunda do que a gente conseguiria se a gente estivesse tentando amá-lo de outra maneira. Existe uma força que vem da Eucaristia para nos levar ao amor. E que depende, não é automático. Quer dizer, depende do grau de fé e de amor com que a pessoa se aproxima. Aí, inclusive, a gente poderia dizer, bom, mas então se a pessoa já se aproxima com fé e amor, então não é a Eucaristia que produziu. É você mesmo que, por causa da tua fé e do teu amor, que acabou amando Cristo naqueles 10 minutos. Mas o fato é que a gente, com o tempo, a gente percebe que o amor que a gente consegue, que a gente recebe, que a gente obtém, a experiência de comunhão que a gente obtém na Eucaristia, está além da preparação que a gente podia ter. Bom, então nós estávamos falando que o efeito próprio da Eucaristia é levar o amor ao ato. É produzir um ato de amor mais profundo do que aquele que a gente conseguiria fazê-lo mesmo com a ajuda da graça, mas sem a Eucaristia. E isso, obviamente,
faz com que a Eucaristia acabe sendo o maior de todos os sacramentos, porque o maior de todos os mandamentos é justamente esse: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Então, a Eucaristia produz exatamente isto. A Eucaristia não é só uma chance de amar o Cristo. Quando a gente comunga com verdadeira devoção, com verdadeira fé, a Eucaristia não só multiplica a nossa capacidade de amar, mas ela permite que a gente ame de uma maneira totalmente distinta. De uma maneira que é muito suavemente, mas é nitidamente sobrenatural. Você percebe que se você fizesse um retiro, se você rezasse o terço, lesse a Bíblia, peregrinasse para Jerusalém, para o Vaticano, você podia fazer qualquer coisa. Você não consegue reproduzir a experiência que realmente, sem nada sem necessidade de nenhuma santidade iminente, você consegue na Eucaristia. Tem alguma coisa de sobrenatural na Eucaristia que age sobre nós e que nos permite uma experiência de amor e comunhão com Cristo, que não é obtenível em nenhum outro lugar. Isso é o que o próprio sacramento deveria estar produzindo, e que então não é uma mera teoria, é uma coisa bem concreta. Quer dizer, os sacramentos, eles são símbolos de uma realidade que eles mesmos produzem. No caso do caso da Eucaristia, a Eucaristia produz uma refeição espiritual. E essa refeição espiritual, ela vem por um amor levado ao ato. E todos os sacramentos são assim, mas isso daí é particularmente muito nítido na confissão e na Eucaristia, que são os sacramentos que costumam ser recebidos mais frequentemente. O efeito próprio, um efeito característico do sacramento da confissão é que, além de perdoar os pecados por ele estar infundindo a graça, a confissão perdoa os pecados não de um ponto de vista contábil. Não é que você vai se confessar, aí tem um anjinho que está ouvindo, e aí ele manda um telegrama para o céu e manda abrir o livro da contabilidade e apagar o pecado que você fez. Na verdade, a confissão não apaga diretamente o pecado, ele infunde a graça. Ao infundir a graça, ele apaga o pecado, que as duas coisas são incompatíveis. Mas ela também infunde a graça de uma tal maneira que nitidamente ele fortalece nós contra o pecado. Então você percebe isto porque quando você vai se confessar, você tem que se arrepender dos seus pecados e tem que se propor a não pecar mais. Se você não se preparar desta maneira, a confissão não é válida. Então você já tem que ir determinado a não pecar. Só pelo fato de você fazer isso, você já deveria ter se tornado mais forte contra o pecado. Mas o fato é que normalmente, depois que a gente recebe a absolvição sacramental, nós percebemos que nós ficamos mais fortes contra aqueles pecados que a gente se propôs do que o que era de se esperar apenas pelo propósito que a gente fez. Uma força a mais veio com o sacramento que nos fortalece contra o pecado. E isto não é subjetivo. Isto é uma experiência concreta de quem recebe os sacramentos habitualmente de uma maneira digna. E na Eucaristia é a mesma coisa. E na Eucaristia a pessoa já tem que se aproximar da Eucaristia como quem vai amar o Cristo. A pessoa
para receber a comunhão, ela já se pressupõe que ele ame o Cristo e esteja disposto a amá-lo. Mas normalmente a gente sai de lá com alguma coisa a mais que não é o que a gente percebe que não é o que a gente pôs. Então, uma força saiu de lá. E a mesma coisa acontece nos demais sacramentos. Só que nos demais sacramentos as coisas funcionam de uma maneira diferente. Então, como a gente normalmente é batizado de bebê, a gente acaba perdendo a referência de o que foi que o batismo produziu na gente. Ou outras pessoas que se batizam, elas de adulto, elas se batizam quando a vida espiritual delas está mal começando. Então elas ainda não têm o efeito dos sacramentos. Normalmente no início da vida espiritual ela é bem suave. Então, como a pessoa se batiza de adulto, se batiza uma vez só, e a vida espiritual está muito no início, geralmente ela não vai perceber muita coisa, mas para quem está acostumado a receber a Eucaristia e a confissão, e ela tem um pouquinho só de vida espiritual séria, é muito visível que os sacramentos eles funcionam exatamente desse jeito. Então eles são como se fossem instrumentos de uma carpintaria que o carpinteiro, que no caso não é diretamente o próprio Deus, é o Deus encarnado, o carpinteiro é Jesus. Então ele faz algumas coisas por ele mesmo e ele usa para algumas outras coisas certos instrumentos. Um martelo, uma bigorna, uma serra. E esses instrumentos são 7 sacramentos, com que ele vai trabalhando a alma da gente para produzir e incrementar a graça. Então, tudo isso foi prefigurado de uma maneira muito clara nos evangelhos, principalmente num caso bastante claro que você tem no evangelho quando você tem um episódio de uma mulher que padecia fluxo de sangue. Era uma mulher que tinha hemorragia constante. Então veja só, os evangelhos dizem que Jesus ele só podia fazer milagres se tivesse fé das pessoas que recebiam. O Evangelho diz que ele foi em certos lugares e não podia fazer milagre nenhum porque as pessoas não tinham fé. Normalmente, quando a gente lê isto, as pessoas ficam meio confusas porque dizem, bom, mas então não era Cristo que fazia os milagres, era a fé das pessoas. Porque elas entendem que Cristo não poderia fazer os milagres, nem querendo, se as pessoas não tivessem fé. Mas essa interpretação não é correta, porque a gente vê exemplos na história da Igreja de santos que fizeram milagres, mesmo as pessoas não tendo fé. Então, o caso mais emblemático desses aconteceu na Idade Média com São Bernardo. São Bernardo foi um santo que viveu alguns anos, um século antes de São Francisco. Ele era amigo de Hugo de São Vítor. Os dois têm correspondência trocada. São Bernardo e Hugo de São Vítor. Caso o Hugo de São Vítor era um bom teólogo, então São Bernardo consultou ele sobre uma questão de doutrina. Se não me engano era sobre uma questão relativa ao batismo. São Bernardo escreveu uma carta. Mestre Hugo, o que o senhor pensa disso? E aí Hugo respondeu, irmão Bernardo, eu penso isso, isso, isso. As cartas estão guardadas até hoje na patrologia. Então São Francisco, o São Francisco veio mais algumas gerações depois.
Então, nessa época, o São Bernardo era um grande pregador, e aconteceu um fato que elucida o Evangelho muito. Um bispo chamou ele para pregar na cidade dele, porque as pessoas tinham caído em heresia. E como o bispo não sabia mais o que fazer, pediu que o São Bernardo fosse lá pregar, porque era um pregador famoso, ele esperava que ele convertesse todo mundo. E a situação era muito ruim, porque o São Bernardo foi, se apresentou na catedral, o povo todo foi ouvir, porque ele era famosíssimo, era mais famoso do que o Padre Marcelo. A fama do Padre Marcelo, que é grande, mas perto da fama que o São Bernardo tinha, era um zero à esquerda. Quer dizer, a fama que o São Bernardo tinha era uma coisa absolutamente descomunal. Então foi todo mundo ouvir o São Bernardo na catedral, querendo ou não querendo. Não iam perder essa oportunidade por nada desse mundo. E o que é impressionante é que depois do São Bernardo ter falado tudo, não se converteu ninguém. E então o São Bernardo, ele falou para o bispo, a coisa está muito ruim. Aqui precisa de um remédio mais forte. Então ele mandou vir um monte de pãezinhos. Ele abençoou os pãezinhos antes de ir embora e disse, olha, gente, para provar que o que estou falando é verdade, eu declaro a vocês, em nome de Jesus Cristo, que todos os que tiverem doentes de qualquer coisa, que comerem esse pãozinho, vão ficar imediatamente curados. Aí todo mundo ficou espantado. Até o bispo ficou espantado, aí ele pediu o microfone, que não existia na época. O sacerdote pediu a palavra e disse assim, gente, eu estou um pouco com receio dessas palavras do irmão Bernardo. Vocês têm que entender o seguinte, ele disse que todo mundo que comer desse pão vai ficar curado imediatamente de qualquer doença que ele tenha. Mas vocês têm que entender que é claro que as pessoas que tenham fé. Porque senão não vai acontecer nada. Aí o São Bernardo pediu a palavra e disse, Excelência, o senhor me desculpe, mas eu acho que talvez o senhor mesmo não tenha entendido o que eu falei, e foi muito bom porque eu posso explicar melhor. Eu não estou exigindo fé para as pessoas comerem desse pão. Eu estou prometendo que qualquer pessoa que coma desse pão, que tenha qualquer doença, acreditando ou não acreditando, inclusive se fizer por desprezo, só para provar que não vai acontecer nada, ele vai ficar curado. Na hora que ele falou isso, foi uma corrida, cada um disputando o pão. E eles levaram para as pessoas mais descrentes e doentes que comeram o pão só para desprezar o pão. E o curioso é que ficaram todos curados. E quando o pessoal viu isso, a conversão foi total. Acabou a heresia. Foi uma das coisas mais espantosas que a gente vê na história da igreja. Esse milagre do São Bernardo. Quer dizer, o São Bernardo, ele conseguiu obter de Deus um milagre, onde a regra era que bastava comer o pão, não precisava acreditar em nada, inclusive podia comer por desprezo, desde que comesse. Coma, despreze para provar que não é verdade, e você vai ficar curado. Não importa a doença que você esteja, cego, paralítico, ele só não garantiu ressuscitar um morto, mesmo porque um morto não ia comer o pão. Mas o resto era garantido. E aconteceu do jeito como ele fez, como ele disse. Então isso mostra que Deus não é obrigado. O poder de Deus para fazer um milagre não exige a fé das pessoas. Se Deus quiser, Ele pode fazer um milagre mesmo a pessoa não querendo. Mesmo a pessoa desprezando o próprio Deus. Ele pode ressuscitar um morto, pode curar um doente, pode fazer o milagre que Ele quiser. E aplicado isso ao Evangelho, isso significa que Jesus, quando o Evangelho diz que ele não podia fazer um milagre porque as pessoas não acreditavam, esse não podia significava
Não que ele não pudesse, absolutamente falando, mas que no caso do Cristo ele não tinha permissão de Deus de fazer um milagre sem que a pessoa acreditasse. Quer dizer, Jesus poderia fazê-lo, mas ele estava proibido de fazê-lo. Ele estava impedido de fazê-lo por algum motivo. Porque Jesus era muito maior do que São Bernardo. Se o São Bernardo conseguiu fazer um milagre sem exigir a fé das pessoas, inclusive pressupondo o escárnio, Jesus com certeza poderia fazer com muito mais facilidade. Então, se ele não podia, é porque ele não tinha licença. E ele não tinha licença porque os milagres de Jesus, eles eram simbólicos. Eles eram reais, mas eles simbolizavam uma outra coisa. Os milagres de Jesus, eles simbolizavam materialmente a regeneração espiritual. Tanto é assim que Jesus fazia o milagre, e quando ele curava a pessoa, ele não dizia para a pessoa, a tua fé te curou. Ele dizia, filho, vá em paz, a tua fé te salvou. Mas salvar do quê? Se ele tinha pedido para ser curado da cegueira, da paralisia, ele tinha pedido uma cura. Em vez disso, Jesus disse, a tua fé te salvou. É que aqueles milagres, eles simbolizavam a cura interior que viria depois da ressurreição dele pela fé. E Deus não pode fazer se a pessoa não crer. Deus não pode regenerar espiritualmente a alma de alguém se o fulano não crê. Ele pode obrigar o fulano a crer, mesmo contra a vontade dele. Ele não quer crer, então Deus pode fazer um milagre e infundir a fé na alma do indivíduo. Mas ele não pode infundir a graça sem que fulano creia. É contraditório. Ele pode fazer o fulano crer. E aí, junto com a fé, vem a graça. Mas ele não pode infundir a graça e, ao mesmo tempo, fulano teimar de ficar no erro e na descrença. Quer dizer, não existe isso. A graça produz por si mesma uma luz pela qual a pessoa vê. Então, como aqueles milagres, Jesus, na verdade, ele veio para produzir milagres espirituais, ele veio infundir a santidade, veio infundir a graça, aqueles milagres que ele fazia enquanto ele estava vivo, era uma espécie de um sacramento. Não no sentido do sacramento que a gente está falando agora, mas era um sinal. Ele curava a paralisia, mas ele estava tentando mostrar para as pessoas como que funcionava o milagre espiritual que viria depois da ressurreição. Então ele exigia a fé. Porque sem a fé não existe regeneração espiritual. Nem com o poder de Deus. Deus pode regenerar o fulano que não quer crer, mas no momento em que ele se regenerar, ele tem que estar crendo. E senão isso daí é a mesma coisa que você curar um cego sem que ele veja. Ele continua cego, não tem maneira. Se você curou o cego, ele está vendo. Se ele não está vendo é porque não curou. Certo? Então é a mesma coisa. O ponto de partida, a primeira de todas as coisas que a verdadeira regeneração espiritual produz é o crer. O resto vem tudo em seguida. É o primeiro, quer dizer, a fé é o ponto de partida da vida espiritual. Então, Jesus estava proibido de fazer milagres por causa disso. Para aquelas pessoas que não tinham fé. Então ele ia num lugar, as pessoas não tinham fé, e se ele quisesse, ele poderia curá-los, mas ele estava proibido, porque todos aqueles milagres ele ia dizer depois, filho, a tua fé te salvou. E ele não poderia dizer isso para o fulano que ele curou sem fé. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que mostra a natureza dos sacramentos. No meio de todos os milagres que ele fez, tem um que é particularmente impressionante. É o milagre da mulher que padecia fluxo de sangue. Tinha uma mulher que tinha hemorragia constante.
e que ela tinha gastado muito dinheiro com todos os médicos, é assim que fala o Evangelho, e não tinha adiantado nada. E ela soube que Jesus estava passando. Quando Jesus estava passando, ele estava no meio de uma multidão, apertado por todo mundo, e ela pensando assim: se eu colocar a mão nele, eu ficarei curada. Pelo menos na roupa dele. E aí ela foi e conseguiu, sem que ninguém percebesse, colocar a mão em Jesus. Na mesma hora, ela disse que sentiu uma força que saiu do Cristo e que curou ela. E o Cristo também percebeu essa força. Não foi só ela. O Cristo ele percebeu que uma força tinha saído dele e aí perguntou: quem foi que me tocou? E todo mundo começou a rir, porque perguntar no meio daquela multidão que estava espremendo ele quem foi que tocou é a mesma coisa que chegar na floresta amazônica e perguntar onde que tem uma árvore. Ele disse: mestre, vocês não estão vendo que todo mundo está te apertando e você está perguntando quem foi que me tocou? Que pergunta é essa? Ele disse: não, uma força saiu daqui de dentro. E aí a mulher que estava lá num cantinho, que tinha tocado, mas já tinha sido jogada para fora pela multidão, ela entendeu que estava se referindo a ela, porque ela tinha percebido essa força. E aí ela disse: fui eu. Quer dizer, aparentemente ridículo, porque tinha sido todo mundo. Mas aí Jesus disse: não, filha, tua fé te salvou. Então, você veja, isso daí mostra, na verdade, isso é um símbolo do que viria depois com os sacramentos. Jesus, durante a vida terrena dele, Deus deu-lhe ampla permissão para curar doenças e fazer milagres corporais, com uma única condição: a pessoa tem que ter fé. Não me vá fazer milagre se fulano não acreditar, mesmo que você possa. E aí você vai dizer: filho, a tua fé te salvou, para ele entender que você está se referindo a outra realidade. Nesse caso em especial, um monte de gente estava tocando Cristo, mas a força não saiu para ninguém. Só a pessoa que cria é que recebeu essa força. A mesma coisa ocorre com os sacramentos. Quer dizer, essa força não era subjetiva, ademais, porque não foi só a pessoa que sentiu. O próprio Cristo, que teoricamente não devia ter percebido nada, não devia estar consciente disso, apesar da gente saber que ele sabia, ele diz que sentiu uma força nele. Então, essa força não era produto de autossugestão da pessoa, porque senão o Cristo não tinha percebido. Você pode, por exemplo, se autossugestionar que se você colocar a mão num poste na Avenida Paulista, determinado, você vai ficar curado. Você se sugestiona tanto que você vai lá no poste e você fica curado. Mas na hora que você vai examinar a estrutura do poste, você não verifica nenhuma força que passou pelo poste e modificou a estrutura do poste. E é apenas da autossugestão tua. Nesse caso, o Cristo ele percebeu a força. Então, é uma força que agia através da fé, pré-condicionado pela fé, mas que era objetiva e que não agiu simplesmente porque as pessoas tocaram. A pessoa tinha que ter uma preparação. Então, nos sacramentos acontece uma coisa assim. Jesus, depois da ressurreição, ele não está tão interessado em curar as doenças das pessoas, porque as pessoas vão morrer de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. Mas ele está interessado sim em curar as pessoas espiritualmente. E os sacramentos foram feitos para fazer esse tipo de milagre, só que espiritual. Então, e a gente percebe que funciona, que existe essa força. E em particular, no caso da confissão, a gente percebe essa força, além da gente crer que os teus pecados foram perdoados, e que isso não dá para ver, isso não dá para sentir, mas dá para sentir sim, dá para perceber que a confissão te introduz uma força
para você ser mais forte contra o pecado. E que não é uma força natural, é uma força diferente daquelas que você consegue pelo propósito, pelo arrependimento, pela meditação, pelo teu esforço pessoal. E na Eucaristia, a gente percebe que, ainda que no início seja uma coisa bem suave, mas que existe uma força sobrenatural que nos está ajudando a aprender a amar e cumprir o primeiro mandamento de uma maneira mais profunda. E que isso é proporcional à fé e ao amor com que a gente se aproxima dos sacramentos. Apesar de ser proporcional, o efeito está além do que a gente esperaria, do que a gente esperaria apenas do que vem através disso daí, dessa preparação que a gente possa ter feito. Então, os sacramentos, eles são basicamente para isto. E nesse sentido, inclusive, os sacramentos, eles servem para detonar, para desencadear e iniciar uma vida espiritual mais profunda. Porque na medida em que você vai adquirindo essa intimidade com o sagrado através dos sacramentos, uma das coisas que a gente deve procurar fazer, por exemplo, é tentar procurar a mesma intimidade e reproduzir o mesmo amor que a gente aprendeu no sacramento da Eucaristia na vida de oração. Se a gente, através da Eucaristia recebida tão devotamente, com tanta fé, com toda essa preparação, a gente percebe a força que emana daquilo, basicamente, para a gente poder começar uma vida de oração, a gente tem que tentar procurar imitar na oração aquilo que a gente aprendeu a fazer na Eucaristia. Então, além de eles servirem de canal da graça, eles também são como um farol para a vida espiritual, um farol experimental, um farol concreto. Está percebendo? Então, a vida espiritual, obviamente, não se limita aos sacramentos. E a graça, o canal da graça não é apenas os sacramentos, mas são instrumentos importantíssimos. É que nem numa oficina de carpinteiro, o martelo não é tudo. Mas é muito difícil trabalhar na carpintaria sem o martelo. Você até pode se virar, mas o martelo é o instrumento oficial. E sem martelo é complicado se gerir uma carpintaria, apesar de que não é impossível, principalmente se o carpinteiro é divino, certo? Mas o próprio carpinteiro divino, ele não quer dispensar o martelo. O martelo faz parte integrante do serviço da oficina. E então, o que a gente vai fazer? O que a gente colocou aqui agora é a natureza do sacramento, em geral. A confissão é um dos 7 sacramentos. Então, na próxima vez que você vier aqui, que aí a gente já se conhece melhor e nós já conversamos sobre outras coisas, eu vou aí te explicar mais exatamente como é que funciona o sacramento da confissão. E depois que a gente explicar como é que funciona o sacramento da confissão, eu vou te explicar os pontos básicos da moral cristã, que são necessários para a gente fazer uma boa confissão. E basicamente é essa preparação para a confissão, e mostrar depois, também no finalzinho, como isso se ordena a Eucaristia e como a Eucaristia se ordena a oração. E isso não é toda a doutrina cristã, obviamente, isso é só preparação para a confissão, isso não dispensa a gente de estudar e se aprofundar no resto, que é um mar enorme. Isso daqui apenas um instrumento da oficina. De uma oficina onde tem
as coisas mais maravilhosas que existem, em número enorme. Então é isso.